Agora eu quero saber, no lugar de desenvolvedor, Thiago, é na frente do computador ou é falando com o cliente? Ah, É, é meio termo. Acho que nem tanto céu, nem tanto terra. Ele, claro que a parte mais importante é na frente do computador, porque é onde ele tem que desempenhar todo o potencial dele. Mas falar com o cliente é um processo importante porque você precisa entender o que o cliente quer para poder desenvolver. interessante. Acho que esse é um papo aí que vai render o assunto desse videocast de hoje aí, porque essa aqui é a pergunta da fogueira, é aquela pergunta que vai guiar a gente. Provavelmente a gente pode mudar de opinião lá no final, pode ser que no fim desse videocast a gente nem seja mais desenvolvedor, quando a gente descobrir que é uma vida sofrida, né? Mas vamos que vamos. Meu nome é Felipe Aguiar e hoje eu estou aqui com esse convidado especial aqui que é o Thiago. Thiago, se apresenta um pouco aí, cara, fala um pouco do que você faz. Bom, meu nome é Thiago Campos de Oliveira, eu sou desenvolvedor C Sharp, eu desenvolvo aplicações Windows Form e web. Eu trabalho com desenvolvimento de sistemas desde 2011, eu sou formado na ETEC e estou cursando a FATEC. Caramba, um cara estudado, hein? Cara de. Eu tenho ali aquelas universidades lá que se tropeça e você já entra, tá ligado? Você não faz nem a prova, você falta no dia da prova e já entra, né? Lá. Olha que teve uma universidade dessa que eu fiz o vestibular e os caras pediram para fazer a prova lápis, era um pré-requisito. Muito bom. Já aproveitando que a gente já tá aí nesse clima de descontração, essas coisas, queria saber qual que é a sua tecnologia favorita, o que foi aquilo que o mundo da tecnologia te forneceu e o porquê que é a sua tecnologia favorita. Bom, falando de programação, eu gosto muito do C Sharp em si, né? Eu sempre trabalhei com plataforma .NET e plataforma Microsoft, né? Eu trabalhei um pouco com VB6 também. Mas o C Sharp, e eu acho que no mundo dos aplicativos e serviços, etc., eu gosto bastante do log, porque eu, particularmente, não sei muito como as pessoas lidam com isso, mas a minha agência bancária ela fica longe do meu trabalho, né? Porque por diversos motivos, você vai trocando de trabalho, cria conta num canto e tudo, e aí você tem toda uma burocracia de sempre ter que levar os documentos naquela agência específica onde você criou a conta. E antigamente isso era um problema, porque aí você tinha que depender da boa vontade do gerente e tudo, mas agora com log, meio que você transporta documentos, tendo um office boy ali que vai te ajudar e vai atender o que você precisa. Pô, vai bem de encontro com o tema de hoje, né? Que é você entender a necessidade do cliente e criar uma solução a partir daquilo, né? E provavelmente a galera do log sentia essa necessidade. Só se ele não surge Ah, do com nada, né? certeza. Eu só queria fazer um adendo aqui, perguntando, você é desenvolvedor da .NET. A pergunta que fica é, para você, todo javeiro é safado ou não? Não, apesar de ser um desenvolvedor .NET, a minha opinião em relação a isso é que toda linguagem ela foi feita para resolver um problema. Cada empresa cria a sua e tudo. Eu acho que o desenvolvedor ele não tem que estar pegado à linguagem, porque amanhã ou depois você pode descobrir outras coisas que você quer fazer, outros problemas que você quer resolver, e você tem outras linguagens que às vezes podem ser mais fáceis para lidar com aquilo. Então, acho que se você entra muito nessa guerrinha de .NET é melhor que Java, Java é melhor que isso, aquilo e tal, você acaba brigando por causa de empresas que no final das contas elas nem sabem que você existe. Então, eu vou começar a trabalhar com data science. E aí, PHP tem todas as ferramentas necessárias para você trabalhar com dados, mineração, etc e tal. Aí eu vou brigar com a tecnologia que já está implementada do PHP, falando que eu vou desenvolver uma biblioteca em C Sharp para poder fazer isso, mas por que eu vou reinventar a roda? A partir do momento que tiverem ferramentas que ajudem, etc e tal, é uma coisa. Se a minha pretensão é desenvolver ferramentas para fazer isso, é uma coisa. Agora, se a minha pretensão é de fato minerar dados, fazer análise, etc., eu não vejo por que reinventar a roda, porque você só vai perder tempo no processo.
Legal, legal. Eu falei só brincando, galera do Java, a gente ama vocês. Adoro a JDK. E aproveitando que a gente falou isso, eu acho legal, porque tem muita gente que compra essa guerra, né, de linguagem tal, linguagem B, e falar que é a linguagem que vai revolucionar o mercado, e não é bem assim, né? Sabe que dá para... Nenhuma linguagem, ela é uma lâmina de prata, você não vai conseguir exterminar todos os seus problemas com aquilo, mas também não tem como ficar com esse preciosismo para cima de linguagem, até porque no fim do mês a linguagem ela é só um meio para você construir uma solução, né? Ela não é o final, né? E aproveitando até esse gancho aí, já que você levantou aí dessas coisas de tecnologia e de conversa de linguagem, para você, dá para ser um desenvolvedor sênior cuidando só do código ou a pessoa ela precisa necessariamente ter uma interação maior com o cliente para ser um desenvolvedor sênior? Bom, eu acho que para você ser desenvolvedor sênior só cuidando do código, você tem que ser um consultor, na minha visão. Eu acho que um consultor, que é aquele tipo de pessoa que vai chegar para resolver um problema de arquitetura, um problema de implementação específico, onde ele vai ter um analista ou um outro desenvolvedor explicando o que aquilo deveria fazer e por que e que não está funcionando, acho que esse poderia ser um desenvolvedor sênior. Agora, se você for trabalhar numa empresa, alocado, desenvolvendo soluções para aquela empresa, eu acho que você tem que falar com o cliente, porque nada melhor do que entender a regra de negócio. Porque eu acho que a qualidade do software, ela é responsabilidade de todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo. Então, o cliente tem a responsabilidade dele por passar as informações, o analista tem a responsabilidade dele por coletar essas informações e desenhar para o desenvolvedor, e o desenvolvedor tem a responsabilidade dele por desempenhar da melhor forma possível. Se todo mundo nesse processo tiver algum nível de conhecimento da regra de negócio, a chance de ser um software melhor desenhado é muito maior. Porque se o desenvolvedor, na ponta final, consegue encontrar uma incoerência no que foi solicitado, ele mesmo consegue barrar um desenvolvimento que pode vir a criar um problema no final. Rediscutir, reavaliar, mas eu acho que se você for trabalhar dentro de uma empresa fazendo produtos para ela específicos, eu acho que é importante você conseguir lidar com o cliente, conseguir entender da regra de negócio. E nem sempre, né, você interagiu direto com o cliente, né? Teve momentos da sua vida que, primeiro, você começou, acredito, como todo mundo, olhando só código, você interagia bem pouco com o cliente, né? Sim, sim. Mas acho que meus primeiros empregos, quando eu comecei, eu não interagia com o cliente, mas eu tinha um outro programador, sempre tinha algum outro programador que tinha algum conhecimento da regra de negócio e que pegava a tarefa que deveria ser executável e me explicava, tanto dando alguma ideia de implementação, quanto dando o conhecimento necessário de regra de negócio para poder desenvolver. Às vezes explicando o porquê, etc. Ah, legal. E, ou seja, já tinha uma pessoa que ela já tinha um contato com o cliente, né? Então, ter um desenvolvedor ali que ele consiga transitar entre os dois mundos é uma coisa que faz total diferença ali no time, né? Então, até mesmo porque, assim, cliente, a gente tem que entender como cliente interno, cliente externo, tem vários tipos de cliente, né? Então, às vezes, a gente não lida diretamente com o cliente externo, que é o cliente final daquela aplicação. E a gente lida com o cliente interno. E mesmo assim, é importante porque, geralmente, o cliente, seja ele interno ou externo, ele não entende de programação. Então, é preciso ter alguém que faça a ponte entre esses dois mundos, porque é uma pessoa que ela precisa ter uma boa comunicação interpessoal para poder ser o mais claro possível e que ela consiga traduzir linguagem de programação para o cliente, porque o cliente ele não vai entender de implementação. Se o cliente perguntar por que deu um erro X, você não vai chegar para o cliente e falar assim, porque deu uma exception. E aí, quando eu peguei o inner text, ele estava falando isso, na pilha de execução. O cliente não vai entender essas coisas. Então, você tem que conseguir traduzir isso da forma mais simples que o cliente possa entender.
Da mesma forma que quando o cliente falar algo, você precisa entender o que ele está falando e traduzir isso para o seu nível de programação. Então, ter alguém que consiga fazer essa ponte, eu acredito que é de suma importância para qualquer empresa, porque para evitar ruído no meio do caminho. Isso é verdade. Independente dele ser cliente externo ou interno, acho que a primeira barreira que todo mundo passa ali é que quando você para de lidar com código e começa a lidar com pessoas, tem outras variáveis envolvidas, né? Aí eu queria saber um pouco mais aí da sua carreira, aí da sua transição. Qual que foram as maiores dificuldades no começo, quando você começou a parar de olhar só para o código e olhar também para cliente, seja externo ou interno? Porque no fim das contas, lidar com pessoas no geral já é uma tarefa um pouco mais complicada. Olha, eu acho que a parte mais difícil foi a paciência, assim. Eu acho que, principalmente paciência é uma coisa muito importante. No meu primeiro emprego, eu era estagiário numa empresa que só contratava estagiários, né? Tinha 2 PJs que faziam meio que a liderança da equipe, e o restante era tudo estagiário implementando código. E com uns 2 meses trabalhando lá, me colocaram para atender um cliente específico e a gente fazia sistema de faturamento em VB6. Então tinha que implementar novas funcionalidades, etc e tal. E aí passaram para eu desenvolver um módulo de impressão de etiqueta. E aí eu comecei a desenvolver aquele módulo e tudo, e eu tive que conversar com o cliente, aí ele falou que aquelas etiquetas iriam ser para poder etiquetar os produtos de fato, né, no estoque e tudo. E aí eu implementei, fiquei uma semana desenvolvendo aquele módulo do software, e eu testei de todas as formas possíveis. Eu tinha uma impressora matricial no escritório e tudo, e fiquei olhando a fonte para poder ver, ficar certinho, não ficar deslocando quando passava para a próxima etiqueta e tudo. E o que ocorre é que quando eu implementei, eu pedi para o cliente testar e o cliente falou que não estava imprimindo. E aí eu comecei a ficar meio ansioso, né? Acabei de implementar uma solução, estagiário, putz, eu vou ser demitido se esse negócio não funcionar. E aí eu comecei a conversar com o cliente. Eu falei, não, e eu não estava no cliente, eu tinha que fazer isso remotamente. Aí eu liguei para a cliente e fiquei perguntando para ela. Falei, ó, o que está acontecendo? Deixa eu acessar aí com o TeamViewer, vamos testar aqui. Tá funcionando? Ah, não tá funcionando. Tá funcionando, tá funcionando. E aí foi indo, aí foi uma meia hora conversando sobre isso, até que ela pegou e falou assim, agora tá funcionando. Eu falei assim, não, mas eu não atualizei nada no software, o que aconteceu, né? E ela falou assim, o menino do TI veio aqui e estava desconectado o cabo da impressora. E aí eu respirei fundo, né? E aí eu falei, então, que bom, né, que tá funcionando. Então, bom trabalho. Mas eu acho que paciência e tentar. O porquê que eu acho que também a parte da regra de negócio, porque o que acontece? Pessoas, elas nem sempre são claras. Às vezes, por exemplo, a situação da empresa atual que eu trabalho, às vezes o cliente ele pega e fala assim: tá com um bug na tela tal. E aí manda isso para um programador que é novo. Só que ele não manda o link da tela, não manda onde está no menu. Como que um programador novo vai saber isso? Assim, estou falando num contexto de uma empresa pequena, né? A gente não usa a documentação como uma forma errada, mas são contextos. De qualquer forma, Lenda urbana, né? Documentação é uma coisa que é lenda urbana, né? Não existe, né? é, eu tô para ver aí uma empresa que usa. Acho que são as empresas maiores, de qualquer forma, e acho que é até importante a documentação. Acho não, ela é importante, né? Porque eu mesmo no trabalho que eu tô, eu vejo que se tivesse documentação do software, a gente poderia treinar melhores os desenvolvedores que chegam do mercado. Isso facilitaria muitas coisas. Mas o problema é que numa empresa pequena a gente não tem tempo e são só desenvolvedores, a gente não tem ninguém da área de análise que consiga fazer isso. Então
é um problema aí que a gente tem. Mas você entender da regra de negócio, ele ajuda, porque, voltando nesse exemplo, o desenvolvedor ele não sabe onde está implementado aquilo. Então ele tem que voltar para o analista e perguntar: por que o analista falou daquela forma? Porque ele está tão envolto naquela dinâmica, sabendo o que ele está fazendo, que é como se ele imaginasse que o desenvolvedor também sabe a mesma coisa que está na cabeça dele. Então ele dá informação incompleta, achando que o desenvolvedor vai entender. Só que nem todo mundo sabe toda a regra. Então, saber o máximo possível ajuda também nesse contexto. É de você entender o que está sendo feito, entender o que o analista está pedindo, falar quando algo pode entrar em incoerência. Então, acho que essa foi a dificuldade. Foi aceitar que eu ia precisar entender disso, porque como desenvolvedor no início eu imaginava que eu ia receber a tarefa, ó, faz isso aqui do jeito XYZ e pronto. Eu só ia precisar saber implementar o código. Aceitar que eu ia ter que entender um pouco da regra de negócio também foi um processo que meio que foi sendo natural, mas foi um pouco doloroso. Achei legal isso aí que você falou, já passei por bastante experiência parecida. Tipo, a experiência da área de negócio falar uma coisa, o desenvolvedor do outro lado não questionar, não sei se a pessoa fingiu que entendeu e implementou um projeto que ninguém sabia para que servia o negócio. O negócio foi para um lugar totalmente nada a ver. E achei legal você ter falado também, porque basicamente isso é o pilar da paciência, né? Querendo ou não, você tem que ter paciência. Não, acho que não só no mundo do desenvolvimento, né? Acho que no geral, para lidar com pessoas, você precisa ter paciência. É uma coisa que eu também aprendi nesse meio tempo, e aí você pode até complementar, é que além da paciência tem outras virtudes que tem que acompanhar junto para você conseguir lidar melhor com a parte do cliente e construir um software melhor, né? E querendo ou não, a sua comunicação com o cliente acaba interferindo 100% no resultado final do projeto. E justamente o fator comunicação é uma coisa que eu vejo que tem muita gente que não faz. O cara ele vai lá e deu um problema e o cara fala, não, mas é porque a PROC não deu, não passou o parâmetro certo do não sei o quê, e o cara nem sabe. Às vezes o cara só clica no botão ali e joga um parâmetro para algum lugar e cospe um relatório. Ele não sabe nem o que acontece por trás daquele botão, né? Aí eu queria perguntar para você, além da paciência, que outras virtudes você vê assim que são necessárias e que você acha que faz sentido ter a partir do momento que a pessoa está parando de olhar só para a telinha preta ali e está olhando para uma cara de outro ser humano ali para interagir? Nesse caso, eu acho que entra aquilo que acho que as empresas estão buscando hoje, que são as soft skills, né? Que são, né? Não tem a ver com programação, mas tem a ver mais com o lado pessoal. Eu acho que boa comunicação, conseguir ser claro e conseguir entender que o que está na sua cabeça não necessariamente vai ser passado da forma mais clara possível. Se você explica para uma pessoa e ela não entende, você tem que tentar explicar de outra forma. Porque isso é a base do relacionamento humano. Assim, você está na escola, o professor explica algo, você não entende e você deixa passar, você nunca mais vai voltar naquele assunto, provavelmente. 2, se você pergunta e o professor é ignorante, você não vai gostar. Então, se um programador ele não consegue passar de forma clara aquilo que ele está falando, e quando o cliente pergunta, ele não consegue explicar de outra forma, ou fica impaciente, ou acha que o cliente é burro porque o cliente não entende o que ele está falando, ou acha que cada uma dessas situações ele só vai gerar intriga com o cliente. E não vai ajudar. Um ambiente de trabalho ele tem que ser o mais tranquilo possível, para que as pessoas elas se sintam confortáveis e consigam desempenhar melhor seu papel de trabalho. Porque se o ambiente não for tranquilo, se ele não for saudável, eu acredito que as pessoas elas vão estar mais preocupadas com outras coisas do que com o trabalho delas de fato. E isso interfere na produção.
Então, eu acredito que seja isso, seja a comunicação interpessoal, é um fator essencial, e entender que nem todo mundo entende do que você está falando. Acho que é mais isso. Entendi, isso é uma sacada legal. E, assim, perguntando com base na sua experiência, e depois eu posso até compartilhar uma minha, você acha que o pessoal da área de negócios, eles têm mais dificuldade de conversar com a galera de TI ou é a galera de TI que tem mais dificuldade para conversar com a área de negócios? Bom, por experiência pessoal, eu diria que a área de TI, ela talvez, né, talvez seja um estereótipo, mas eu já conheci diversos programadores e meio que acaba sendo parecido Uma base algumas emocional coisas. de doido já, né? É, eu tive um gerente que dizia que programador bom é programador que não passa no psicotécnico. Mas a área de TI costuma ter pessoas mais introvertidas, né? Pessoas que gostam exatamente de trabalhar com o computador. E a área de negócios costuma ter pessoas mais comunicativas, mais abertas. O problema que eu vejo nesse plug das duas pontas é que a área mais comunicativa não costuma ser uma área muito assertiva. Não costuma ser uma área focada em detalhes ou focada naquilo que é essencial. E a área técnica é uma área que só quer saber dos detalhes. Então, na hora que ela vai coletar as informações, ela começa a ficar impaciente quando ela não tem os detalhes da forma mais correta possível. Então, acho que é um ruído de incompatibilidade. Por isso que eu acredito que a questão do soft skill é importante na questão da comunicação. Porque você precisa conseguir extrair a informação necessária que você precisa para a implementação do software. Então, tem empresas, claro, que vai ter documentação, vai ter um analista de requisito, né, que vai fazer esse papel, que é a pessoa que trabalha com análise de requisito, ela vai ter que ter essa soft skill de conversar com o cliente, vai usar técnicas para elicitar os requisitos, né, vai fazer entrevista, vai fazer brainstorm, vai fazer o que quer que seja. Mas quando a gente está falando de um contexto de empresa que não tem um analista de requisitos, que não tem uma documentação que passa por a mão de um arquiteto, que vai falar como que aquilo vai ser implementado, que não, né? Quando você está falando de contextos menores ou talvez mais ágeis, né? Porque nessa cultura ágil a gente, né, tem aquela coisa de que vamos fazer as histórias, vamos desenvolver e meio que descarta a documentação de uma forma bem suave, né? Mas assim, eu acredito que quando você não tem essa pessoa que faz essa ponta, o desenvolvedor acaba sendo responsável por fazer essa ponta, né? Você vai ter lá outras pessoas com papéis, às vezes de conversar com o cliente, de entender e tudo, mas nem sempre, digamos, numa estrutura de Scrum, né? Você tem lá o Scrum Master, Scrum Owner, etc e tal, que são pessoas que têm conhecimento da regra de negócio. Se um dia você não tiver aquela pessoa disponível para você ir lá e tirar uma dúvida técnica do que você precisa ter a capacidade de conseguir conversar com o cliente e entender exatamente que aquilo, como se passa aquilo, qual a documentação, para poder tirar alguma dúvida. Porque senão você fica dependente de uma pessoa só. E o projeto, eu acredito que ele tem que ser composto de todas as peças que estão nele. Então, as pessoas elas têm que conseguir ser, claro, elas têm que trabalhar em grupo, elas têm que ter um organismo ali que funciona, mas elas têm que conseguir trabalhar individualmente também. Elas têm que conseguir tomar decisões. A partir do momento que ela começa a ter mais conhecimento do projeto, do que ela está fazendo, etc., ela precisa conseguir se desenvolver individualmente. Então, invariavelmente, tem que conversar com o cliente interno. Às vezes, o cliente interno vai fazer uma reunião com o cliente externo
para poder falar de uma nova funcionalidade, o cliente interno não tem um conhecimento técnico. Então você acaba sendo chamado para participar dessa reunião para poder falar viabilidade. Você tem que ter a boa vontade de entender a dor do cliente externo e não só olhar para aquilo que você quer fazer. Então, o cliente externo quer fazer algo que na tecnologia atual vai ser muito doloroso para você fazer. Nossa, vai ser uma regra que vai ser difícil de implementar, você vai ter que usar uma outra tecnologia, que vai ter que fazer adaptações, etc e tal. E aí você está pensando na sua dor, mas você tem que pensar na empresa que você está tentando atender. Você tem que pensar no seu cliente. Então, eu acho que é muito importante isso, é você entender que você faz parte de um todo. Pô, legal, Thiago, isso aí é muito legal que você trouxe aí, ainda mais porque acho que o pessoal da área de TI não consegue ver muitas vezes a área de negócio como aliada, vê quase como um inimigo, né? Você precisa entregar um projeto até o fim do mês e o cliente está te atrapalhando, né? Que é como a maioria das pessoas vê. Mas na verdade, todo mundo tem que trabalhar em conjunto para conseguir chegar numa solução, né? E é muito difícil. Eu já vi projeto que não deu certo por conta de barreira relacional, do desenvolvedor não se entender com o cliente claramente. E vi projeto grande mesmo de se atrapalhar na hora que estava desenvolvendo, de projeto grande ser cancelado. Então, acho que essa parte de comunicação ela é essencial. Eu já Até participei de... Desculpa te interromper, mas eu até acho que isso tem muito de fato, e tem também do lado do cliente, que de certa forma ele acha que a área de desenvolvimento é uma área acessória dele, é uma área que ele pode mandar. Eu peço, eles fazem. Se um cliente está tendo essa atitude, eu acredito que o desenvolvedor tem que procurar o seu superior para poder ver as atitudes, porque isso também pode atrapalhar muito no relacionamento, né? O desenvolvedor, por conta de uma atitude hostil do cliente, pode acabar tendo essa visão também de que é uma área concorrente, né? Acho que as duas áreas têm que entender que elas são áreas complementares. O objetivo das duas é atender o cliente. Sim, sim, muito bacana. E aproveitando, já que você falou isso aí, o que você deixa de dica para quem está começando agora, parar de olhar só para a tela do computador e está começando a querer migrar para o lado de conversar com o cliente? O que você julga que é essencial a pessoa aprender primeiro, assim? Eu acho que talvez procurar um curso de comunicação interpessoal. Para algumas pessoas pode ser muito difícil conseguir conversar com o cliente. E eu acho que tem uma frase, acho que é do Einstein, que ele diz que se você não consegue explicar para sua avó algo que você aprendeu, é porque você não aprendeu direito, né? Aquele conceito de que a sua avó talvez não entenda um conceito novo, porque ela não estudou, você aprendeu um conceito novo. Se você não consegue transformar isso numa linguagem tão simples o quanto a sua avó, que nunca estudou esse conceito, consiga entender, então você falhou na comunicação, você não entendeu. Então, acredito que treinar isso, a comunicação mais simples, a comunicação mais claro possível. E, claro, a paciência. Sim, sim, até porque todo mundo foca direto em vamos fazer mais curso na Udemy de código e outro curso de código e código. E na própria Udemy também tem curso de comunicação, aí na Udemy na verdade tem curso de tudo, né? Então, acho interessante isso daí, ainda mais porque é um lado que poucos vão e os que vão se destacam, né? De trabalhar não só a parte do código, como a parte do desenvolvimento pessoal, do marketing pessoal também, né? Que são poucos que conseguem chegar ali e de fato mostrar para o cliente que tá ali como uma base de apoio, uma base amiga para a solução, não é só o carinha da TI, né? Porque querendo ou não, isso dá uma diminuída na visão do profissional. Então eu acredito que você também colabora para a sua imagem, né? A partir do momento que você também se põe como simplesmente o carinha da TI, que só quer me passa a planilha que eu desenvolvo, essas coisas, você está se colocando naquela visão preconceituosa até da área de negócios, que é de ver a área de TI somente como um acessório. É só uma Sim. maquininha ali que a gente coloca um hamster para correr e do outro lado sai um relatório, né? Não, não é bem assim. Sim, sim. E até essa questão de ver como área acessório, e
às vezes você não. Essa questão de você não entender o lado do outro tem dos dois lados, né? De fato, tem a questão também da área de negócios. Eu lembro de uma vez que eu fui conversar com um analista de negócios e ele estava conversando com um cliente no telefone e ele falou assim, não, você quer um relatório que tenha tais colunas e que tenha tais linhas e que tenha tal regra e tal, não sei o quê. Não, claro que dá para fazer, eu só aperto um botão aqui e sai o relatório. Bom, ele não tem ideia do que tem por trás daquele botão, qual é a dificuldade, impactos. Então, assim, tem essa questão também de você não entender a dor do outro, deveria ser dos dois lados, tem que ser dos dois lados, mas eu acho que o mindset de desenvolvedores acaba sendo assim, vou trabalhar com computador, estou trabalhando com isso porque não vou ter que lidar com pessoas. Isso não é uma verdade. A partir do momento que você está desenvolvendo o software, você está desenvolvendo para alguém. E esse alguém é uma pessoa. Então, você vai ter que lidar com pessoas. Nossa, essa frase aí, sensacional. Nosso papo vai encerrar aqui agora com esse papo aí que tocou na alma ali, quase um coach. Vou até pegar meu copo d'água ali que fala que eu escuto. Muito obrigado, meu Thiago, aí, pela participação. Foi bem enriquecedor o papo. Você quer deixar algum contato seu, alguma coisa, divulgar algum projeto? Foi um prazer. E eu, particularmente, não mexo muito com rede social. E no momento, eu estou mais em projetos pessoais estudando, mas quem sabe aí no futuro. Perfil do LinkedIn, GitHub? Pode ser o perfil do LinkedIn, Thiago Campos de Oliveira. E é isso. Legal. Eu vou deixar aqui na descrição. Então, esse aqui foi mais um papo aí do Console.cast, mais um papo mega enriquecedor de dev para dev. E agradeço novamente a presença do Thiago aí e até a próxima. Foi um prazer. Até a próxima.